E é por isso que quando eu vejo algumas pessoas defendendo a ideia, seja pré, pós, seja preterista, ou de que Jesus voltou, de que Jesus vai voltar, infelizmente são mitos, tá? Eu ainda estou no começo, melhor, ainda não comecei ainda a destrinchar. Eu estou apenas trazendo uma análise do termo filho do homem, tá? Porque ele vai descrever um ser celestial, tá? Um ser celestial, um ser mítico celestial. E essa designação, quando vai para Jesus, é justamente para tentar a legitimidade de que Jesus era Deus e de que era homem, meio Deus, meio homem, ou Deus encarnado. Vamos lá. Assim, as palavras terrenas de Jesus são consideradas autênticas. Norman Perrin, seguido por William Walker, sugeriu um possível método na tradição Pesher de como a igreja primitiva criou o sofrimento e os ditos futuros. Douglas R.A. Harry, outra voz neste coro, essencialmente diz que a tradição do Filho do Homem não é realmente nenhuma tradição, que o termo é simplesmente uma forma moderna e favorita de Jesus de autodesignação. Delbert Burkett examina a história da argumentação, tá? Sobre o significado não titular do termo filho do homem e conclui que nenhum dos estudiosos que defende essa posição foi convincente. O uso genérico de filho do homem como argumento por Vermes, Kesey, Linders e Harry simplesmente não abrange todas as instâncias. No entanto, o termo parece ter sido significativo, pois aparece, pois aparece apenas nos lábios de Jesus. E mesmo o estranho grego parece indicar que os autores do Novo Testamento procuraram preservar algo da singularidade do termo, independentemente de quais ditos foram criados pela igreja. Então você já vê uma indicação que os especialistas na área, os estudiosos na área, e aí eu vou falar especialista, é aquele especialista, né, que investigou, que foi a fundo na historicidade, tá? Vão dizer que existem sim, que os ditos criados pelos pais da igreja entraram nos evangelhos, nos livros ditos canônicos, tá? Os ditos futuros ou ditos terrenos, os criadores ou criador respeitaram ou respeitou a convenção de que o termo aparece apenas nos lábios de Jesus. Esse fato indica ainda mais uma consciência de uma tradição e do uso exclusivo do termo por Jesus. Os argumentos opostos são conduzidos por Fitzmary, tá? E a dela, Yarbrough Collins. Fitzmary argumenta que os exemplos de autodesignação modesta de Vermes não são relevantes para o Novo Testamento, uma vez que são tardios ou não palestinos. E Yarbrough Collins sugere que Jesus usou o termo para se referir à figura da visão de Daniel e que Jesus se sentiu envolvido naquele ministério, embora não se identificasse com a figura. Assim como argumentaram Bultmann e Todt, os ditos autênticos devem ser discernidos entre os ditos futuros do Filho do Homem. Além disso, Seyon Kim, em um estudo breve, mas perspicaz, levanta a hipótese e argumenta que, abro aspas, Jesus pode ter usado a autodesignação com um duplo propósito de revelar sua identidade discretamente para aqueles que tinham ouvidos para ouvir e escondê-la daqueles que não tinham ouvidos para ouvir. Revelar-se a figura divina que era o representante inclusivo ou a cabeça do povo escatológico de Deus. Então vocês observam, de fato, aqui eu citei vários estudiosos da área que estudam o assunto, tá? Que vão dizer que, ora, Jesus pode ter dito aquilo, mas de uma forma muito recuada. E tanto é que Jesus nunca se declarou o Messias. Ele nunca vai se declarar como o Messias.
ele vai dizer, olha, quando vires na nuvem o filho do homem, etc, etc. Ele vai sempre utilizar o termo, porém, dando a entender, talvez, ou que não seja ele, ou que não vai falar abertamente, mas podemos identificar que Jesus utiliza, sim, o termo, como se fosse para ele. E agora, eu queria entrar numa outra parte, tá? Olha aqui o que o outro estudioso diz. Randall Booth, tá? Quanto à natureza oral da origem do termo, em um documento entregue na reunião anual da SBL em Washington, em 1993, argumentou que Jesus poderia ter usado esse termo de uma forma que imediatamente teria sinalizado para seus ouvintes que ele estava aludindo à figura de Daniel. Booth aceita o argumento de que a frase aramaica não é um título que se refere a uma figura popular do Filho do Homem. No entanto, Booth argumenta que havia uma maneira pela qual Jesus poderia se referir à figura de Daniel, uma maneira que deu origem ao idioma peculiar no Novo Testamento. A população da época, aponta Booth, era trilíngue, capaz de usar o grego, koiné, hebraico e aramaico de forma intercambiável. Aí ele vai dizer o seguinte, né? Aqui já vai falar da parte do grego, e aqui eu quero pular aqui, para a gente poder, porque eu vou pegar os ditos que estão nos evangelhos que não são das palavras de Jesus. Eu tive que fazer esses contrapontos por um detalhe, para mostrar que existe divergência de pesquisa entre os acadêmicos sobre o termo, mas o que mais me chamou a atenção e o que é mais verificável, tá? É que, de fato, palavras no livro de Enoque transformaram-se em palavras nos evangelhos que foram atribuídas ao personagem mítico Jesus dos evangelhos. Tá? Porém, esse personagem não disse nada, mas sim os autores dos livros dos evangelhos e do Novo Testamento atribuíram a Jesus. Sempre ouvimos, e disse Jesus, e chegando Jesus, alguém está tentando transmitir ou tentando aplacar a ideia de que quem disse foi Jesus. E onde eu quero chegar, e eu vou chegar até lá, é que não existe nenhuma relação de fato, não existe nenhuma relação de fato, ou melhor, nenhuma palavra autêntica que a relacione a Jesus. Apenas palavras adaptadas, com algumas modificações, tá? Modificações. E eu deixei claro aqui que todo o material foi extraído de algum lugar. Não ando fazendo igual alguns especialistas aí, tá? Que diz que é seu material, porque nós dependemos de pesquisas. Fazemos pesquisas, podemos chegar ao entendimento por nós mesmos, mas nós precisamos analisar vários pontos, tá? Toda pesquisa é uma hipótese, é uma proposta, tá? De uma pesquisa. Porém, eu analisei mais de 4 obras para poder chegar a concordar com uma e também em alguns pontos não concordei, porém é fato, tá? De que a composição no Novo Testamento dependeu da literatura enoquiana, literalmente. Tá? Vamos lá. E aí, o outro autor, tá? O outro autor que eu fiz uso da obra dele, que é, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Leslie Valk. Depois vocês pesquisem aí. A obra, gente, deixa eu ver qual ano que é. O ano dessa obra é 2011. É 2011, a autoria da obra, tá? Tem que segurar o rolo. Senão, não é.
Eu mudando de assunto aqui, não perdendo foco, mas alguns especialistas aí, eles não têm a decência, né, a hombridade, assim, o caráter, né, a humildade. Vou botar a humildade para não mexer com a honra, nada disso. Mas a humildade de dizer assim, ó, esse material, por exemplo, as obras que eu vejo lá, tanto na Multiversal Flaviana, o professor José Alessandro lê muito artigo científico do Dr. Oswaldo, de outras pessoas, eu acho, cara, fantástico você pegar uma obra, vai condizer, vai de encontro com aquilo que você pesquisou, show de bola, traga a obra, prove que você não está sozinho, tá? Então, assim, é lógico, gente, dá um trabalho do cão para você poder fazer uma adaptação de texto, porque eu pesquiso dicionário, tem gente que vai lá e simplesmente traduz, e eu vi lá tradução mal feita, não, eu corrijo, tá, as concordâncias verbais, tá, os sujeitos, se estão na ordem certa, tá, eu faço uma análise, tá, tenho pessoas que me auxiliam, me ajudam quando eu peço, tá. Então, assim, eu fico triste quando pessoas não têm a hombridade de dizer, não, eu extraí desse lugar. Não, ele não bota referência, não coloca nada, fala que é dele. Gente, algumas coisinhas, por exemplo, nessas obras, eu já tinha um pensamento, uma ideia, inclusive tem um material que eu produzi, e pouquinha coisa, mas a obra completa, 90% da obra não é minha. Então, assim, eu quero ter esse cuidado, por quê? Porque são obras que são de outras pessoas. E olha aí as datações, 2011, tem umas de 2000, algumas de 2020, sim, tem, 2021, tem outras de 2018, 2017, 2003, 1995. Eu tenho obra de 1910, 1911, tem obra de 1800 alguma coisa. Eu tenho obras assim, eu tenho. Só que assim, ainda nessas obras é pesquisável ali, você pode pesquisar à vontade ali que você vai ver, é perceptível que ainda hoje surge efeito, tá? E servem de base para, é, é, para elaborar trabalhos científicos. Então não é vergonha você dizer que você pesquisou em tal obra. Eu acho ridículo a pessoa que não tem a decência de fazer as atribuições devidas aos seus respectivos autores, tá? Só isso que eu queria dar um adendo aqui. Então vamos lá. Agora nos voltamos para as passagens do Filho do Homem no Evangelho de Mateus. Mateus preservou 30 ditos do Filho do Homem. Eita, mistério de Deus! A maioria dos quais foram retirados de Marcos, ou a tal fonte Q, né? Usando as categorias de Bultmann, 13 razões são ditos referentes ao futuro, né? Vindouro, Filho do Homem. 10 se referem à paixão de Jesus e 7 se relacionam com sua atividade terrena. 11 ditos são exclusivos de Mateus, dos quais 9 pertencem ao futuro do Filho do Homem vindouro. Então, olha aí, ó. Por mais que o Evangelho de Mateus tenha se debruçado no Evangelho de Marcos, ele também bebeu da fonte enoquiana. Ele também bebeu da fonte enoquiana. 3 provérbios de Marcos e que, aqui ele trabalha com a hipótese da fonte que, ele não atesta, tá? Que contém o termo filho do homem, e eu acho, quando eu fiz a leitura do texto, que ele faz uma ironia, porque vai saber se essa fonte que foi o livro de Enoque. Vai saber se essa fonte que foi o livro de Enoque. É por isso que ele está citando, porque eu acho que ele fez uma ironia ao falar, por exemplo, 3 provérbios de Marcos e que contém o termo filho do homem, são encontrados em Mateus com pronomes pessoais em vez de filho do homem. Há 6 ditos de Marcos nos quais filho do homem não estava presente, e um de que além disso, desses 12, tá? Perdão, desses 11, 4 ditos do Filho do Homem são encontrados apenas em Mateus, não tendo sido redigidos de Marcos ou quê, tá? Os 9 futuros ditos
ditos vindouro do Filho do Homem, que são exclusivos de Mateus, são os mais promissores para encontrar relacionamento com o material enóquico,